Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma formação do programa de recuperação e aprofundamento. Eu me chamo Marco Assis, professor Marco Assis. Acredito eu que já muitos de vocês já me conheçam já, né, de algumas datas já. Mas eu acho que sempre vale a pena a gente se apresentar. Eu recebi algumas mensagens, né, de pessoas assim, professoras que queriam saber a minha formação, a minha trajetória profissional e etc e tal. Então, muito rapidamente, assim, que o nosso tempo ele é limitado. Eu sou professor de matemática, eu tenho graduação em matemática, fiz especialização logo após ali a graduação ainda, jovem ainda, em educação matemática. Passado alguns anos, eu fui me especializar um pouquinho mais, então eu fui fazer mestrado no ensino de ciências e matemática, e a minha última aventura formativa aí foi o doutorado em educação matemática. Tá bem, pessoal? Então, obrigado, agradeço àqueles que perguntaram, fico feliz, né, de saber que, de alguma forma, a gente pode contribuir com a formação de todos. Então, é isso, sejam mais uma vez muito bem-vindos. E eu vou pedir para vocês agora um instantinho só, para que eu possa, então, compartilhar minha tela com vocês, para que a gente possa começar a nossa formação de hoje de forma bem objetiva, tá bem? Então, só um instante, por favor. Acredito eu que todos já conseguem ver a minha tela, não é isso? Então, tá aqui, pessoal. Então, hoje nós estamos aqui trabalhando com a SA2, tá certo? Com a sequência de atividades 2 do volume 1, né, do Material Aprender Sempre 2022. Então, como já disse, já me apresentei a vocês, eu me chamo Marco, o componente matemática e a etapa do ensino médio, tá bem? Então, vamos lá, pessoal. Na próxima tela, aqui, como de costume, como já de hábito, é de praxe, né? Todos vocês já estão acostumados, mas como eu também digo, sempre que posso, é melhor errar pelo excesso do que pela falta. Então, tá aqui o link da onde vocês podem, né, acessar o material Aprender Sempre, do ensino médio, sobretudo, né? Lembrando, vale ressaltar que muitos dos nossos professores acabam atuando nas duas etapas, né? Tanto nos anos finais do ensino fundamental como no ensino médio. Então, são links diferentes, tá bom, pessoal? Já também já acabei percebendo, Marco, eu estou aqui, mas eu não estou achando o caderno do nome. Não, professor, aqui tem um outro link, tá joia? Então, esse daqui é do ensino médio, tá bem? Então, para aqueles que por algum motivo, por alguma razão, precisarem acessar o material durante a formação, que é sempre o recomendável que a gente faça, sempre durante as formações que a gente possa consultar, folhear o material, explorar mesmo, ainda, né, que de forma ainda muito à vontade, muito livre, né, muito tranquila, mas é sempre importante, porque parte da nossa fala você vai poder constatar, né, diretamente no material. Então, isso é sempre uma condição aí bem desejável, tá bem? Então, vamos lá. Quais são os nossos objetivos da formação de hoje, né? Os nossos objetivos. Nós elencamos 3, tá bem? 3 que posso dizer que são os objetivos principais da nossa formação. O primeiro deles, revisitar conceitos e ideias sobre o letramento matemático, né? De qualquer letramento matemático? Não, daquele assumido no currículo paulista, tá bem? Um segundo objetivo, refletir sobre a investigação matemática no ensino e aprendizagem de matemática, com foco na construção do letramento matemático. E por último, e não menos importante, é identificar a atividade na SA2 do Material Aprender Sempre 2022, tá bem? Com qual intencionalidade, né? A ideia é que a gente encontre caminhos aí para o desenvolvimento, né, dos fundamentos da investigação matemática, tá certo? Já que essa, de alguma maneira, é a tônica aí da nossa fala de hoje, né? Então, como já observado aí nos próprios objetivos, tá bem? Então, passando aqui para a próxima tela, em formato aí de uma agenda, né, para que a gente possa aí se localizar,
nós pegamos essa apresentação, já que nós tínhamos 3 objetivos principais, por assim dizer, vamos chamá-los assim, nós criamos aí 3 momentos na nossa agenda dos próximos 45 minutos, né? Agora um pouco menos, porque nós já estamos aqui há algum tempo conversando. Então, o primeiro momento é a relação, né, entre o letramento matemático e o currículo paulista, tá bem, pessoal? Então, é a relação do letramento matemático e o currículo paulista. No segundo momento, é a investigação do ensino e aprendizagem de matemática, com foco no letramento matemático. E um terceiro e último, a existência da investigação matemática em atividades da SA2 do volume 1 do material Aprender Sempre. Porque como também acredito eu que vocês já estão habituados, a nossa intenção, né, sempre que possível, e sempre o é de alguma maneira, a gente busca trazer uma fundamentação teórica, busca olhar para aquilo que a educação matemática vem trabalhando, avançando, debruçados, né, pesquisadores debruçados sobre essas temáticas, e aonde é que isso aparece no nosso dia a dia, de fato, onde é que isso, de fato, aparece lá no nosso material, quando nós estamos lá na sala de aula, junto aos nossos estudantes, onde é que eu encontro isso, né? Então, nós sempre temos, assim, um olhar, né, muito cuidadoso para isso, para que, de fato, as nossas formações façam sentido, né? Eu acho que essa é a grande razão de estarmos aqui. E vale lembrar que esse espaço é nosso, né? Esse espaço é para nós, esse espaço é para nós professores refletirmos, discutirmos, dividirmos experiências exitosas ou não também, né? Porque também a gente aprende uma série de coisas com aquelas experiências, talvez assim, que não deram muito certo. E elas existem, elas também são importantes, para o nosso próprio crescimento, sobretudo profissional. Então, vamos lá, pessoal. Então, como tendo aqui um primeiro momento, eu trouxe aqui revisitar conceitos e ideias sobre o letramento matemático assumidos no currículo paulista. Então, aonde é que isso aparece lá, Marco? Aparece mesmo, Marco? Não sei, eu estou te ouvindo falar assim, mas letramento matemático aparece lá? Aparece, nós já discutimos em outras formações, e a ideia agora mesmo é só revisitar, né? É só refrescar um pouco a nossa memória, porque em outras transmissões nós já fizemos uma discussão até, inclusive, um pouco mais aprofundada, né? Trazendo vários elementos. A ideia aqui não é repetir aquilo, mas sim revisitar algumas coisas que nós consideramos importantes, até para que o restante da nossa fala tenha sentido. E sem contar que é natural que um professor ou outro não tenha conseguido assistir a nossa última formação, então daí pode ser também para esse professor, para essa professora, que porventura não conseguiu, que esse momento revisitando sirva só para que ele compreenda a tônica da nossa fala. Isso não quer dizer que a gente desconsidera a possibilidade desse mesmo professor que não pôde assistir na data estipulada, né, entre aspas, data correta, mas que ele possa, então, revisitar, ir lá no repositório, resgatar a apresentação e assisti-la, né, e tentar juntar uma coisa com outra, e aí, cada vez mais, nós irmos aí juntos, né, construindo aí a nossa formação, né, profissional. Então, vamos lá, pessoal. Nessa tela, eu apresento o que nós chamamos de roteiro formativo relativo ao primeiro bimestre, tá bem? A ideia desse roteiro é mesmo, de fato, evidenciarmos, à medida do possível, aquilo que nós pretendemos, né, apresentar para vocês durante todas as formações. Então, o primeiro deles aqui é o papel da resolução de problemas no ensino da matemática. O segundo, o papel da investigação matemática, que tem tudo a ver, né, com aquilo que a gente vai falar hoje. A modelagem matemática e a utilização de projetos, tá bem? Então, tudo isso, em que perspectiva, né? Tudo isso, qual seria o nosso grande foco, né? É o letramento matemático, é ajudar os nossos estudantes a desenvolverem,
o letramento matemático, aquilo que nós consideramos como sendo o letramento matemático. E aí, assistir a essa apresentação sem ter clareza ou, né, tá de alguma forma uma informação ainda um pouco vaga, vamos pensar assim, sobre o que é o letramento matemático, isso de fato pode ser que não seja algo desejável. Então, pensando nisso, tá vendo como os formadores aqui, eles pensam em todos, eles pensam em vocês, de verdade. Nós trouxemos, mais uma vez, o que nós entendemos como sendo letramento matemático dentro do currículo paulista, aquilo que o currículo paulista assume enquanto letramento matemático e enquanto compromisso de ajudar os estudantes a desenvolverem a ideia desse letramento matemático. Então, desta forma, eu faço questão, inclusive, de ler esse pequeno trecho a todos vocês. Letramento matemático, definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente. Matematicamente. Então, hoje sabe-se que o que nós esperamos, né, que o aluno, depois de ter perpassado aí por todos os anos de formação, que ele seja letrado matematicamente falando. E o que seria ser letrado? Saber fazer cálculos? Também, mas somente fazer cálculos? Não. É necessário raciocinar, é necessário representar, comunicar, argumentar matematicamente, e não somente efetuar os cálculos. Claro que fazer cálculo é essencial, é fundamental, mas somente os cálculos talvez não seja o mais importante por agora. De modo a favorecer o estabelecimento de conjecturas, a formulação e a resolução de problemas de uma variedade de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. Então, veja, isso não é uma ideia do Marco Assis. O Marco Assis veio ele de novo falar do letramento matemático para nós. Não, isso é o que está posto. Isso é o que vai nortear todo o nosso trabalho, do começo ao fim, durante toda a educação básica. Isso não vale só para ensino médio, isso não vale só para os anos finais. Isso vale para a vida nossa e, sobretudo, dos nossos estudantes. Então, é necessário olhar para a matemática e ter clareza de que um dos nossos maiores objetivos ao ensinar essa disciplina é promover o letramento matemático desses estudantes. E é claro que isso gera uma série de desafios mesmo. E eu estou para te dizer mais, desafios para nós, enquanto professores, docentes, profissionais, mas também para os nossos estudantes. Porque a postura de cada um desses agentes durante o processo de ensino ou de aprendizagem, ele precisa sofrer algumas mudanças, se é que já não sofreram. Talvez estejamos aí no momento, num processo ainda, né, de amadurecimento de uma série de coisas. Então, é necessário olharmos para o ensino da matemática, né, visualizando, ainda que um pouquinho mais adiante, a ideia do letramento matemático. Tá bem, pessoal? Segundo momento da nossa formação de hoje, refletir sobre a investigação matemática no ensino e aprendizagem de matemática com foco na construção do letramento matemático. Agora nós já sabemos, relembramos, revisitamos o que é letramento matemático. Qual é o papel da investigação no letramento matemático? E aí, então, eu trago alguns questionamentos a todos vocês. É para responder? Não há necessidade. Tem certo ou errado? Muito menos. A ideia é que, de fato, a partir dessas questões, a gente seja instigado, provocado a refletir um pouco sobre a ideia da investigação matemática durante o ensino e aprendizagem de matemática. Então, eu trago aqui uma primeira ideia. Qual o papel que as atividades de investigação podem assumir no ensino e aprendizagem de matemática? Qual é? Né? Tem um papel?
a gente podia até pensar, tem um papel? Será que tem mesmo? Ou não, hein? Ah, não sei, eu estou aqui, ó, um pouquinho na dúvida. É natural, é legítimo, é humano, não tem nenhum problema, né? O que nos resta é tentar, né, tirar as nossas barreiras, muitas vezes, né? Porque uma coisa é eu estar em dúvida, outra coisa é eu não querer ouvir alguma coisa, ou não me permitir aprender outras. Então, eu acho que isso é muito mais importante do que a dúvida. A dúvida é legítima, como eu disse. É honesta, é real, é humana. E que bom que a gente tem dúvidas, né? Senão, nós estaríamos vivendo num mundo onde todo mundo saberia de tudo. E não é o mundo que a gente vive. Nem sei se é o mundo que nós gostaríamos de ter. Então, vamos tocar aqui o barco. Pessoal, próxima pergunta. Os estudantes conseguem investigar questões matemáticas? É possível desenvolver investigação matemática durante as aulas de matemática? Será que é mesmo? É difícil? É fácil? Caramba, não é pouco, né? Não é pouco. Vamos pensar na segunda pergunta, no segundo questionamento. Os professores são capazes de promover esse tipo de trabalho nas suas aulas? Será que nós, professores, porque eu sou professor também, nós todos somos professores, será que nós somos capazes de promover esse tipo de trabalho nas aulas, nas salas de aula, onde nós atuamos junto aos nossos estudantes? Será que somos capazes disso? Ah, essa eu me atrevo a responder, com certeza. Essa eu me atrevo a responder com absoluta certeza que sim. E, por último, que condições são necessárias para que isso aconteça? Eu quero desenvolver atividades de investigação matemática nas aulas, Marco, mas que condições será que eu precisava ter? Será que requer equipamentos? Será que requer artefatos? O que eu preciso ter? Será que não? É uma questão de intencionalidade? O quê? Então vejam que as perguntas são das mais diversas, né? E a ideia não é responder cada uma delas, mas a ideia é propor uma reflexão a partir delas, né? A partir do que elas nos traz, aquilo que elas provocam em nós mesmos. Sabe como é que é isso? Então, pessoal, inevitavelmente, uma coisa eu posso dizer com toda franqueza, que as atividades investigativas trabalhadas em sala de aula impõem, sim, uma série de desafios. Se eu negligenciar isso, eu não seria honesto com nenhum de vocês. Impõe desafios, mas por isso que nós estamos aqui. Tenho certeza disso, porque nós gostamos de desafios de alguma maneira, né? Porque senão nós já tínhamos muitas vezes abandonado tudo isso. Então, nós estamos aqui para fazer de fato a diferença. Então, é necessário que o professor adote mesmo uma postura, vamos pensar assim, que se aproxime mais de uma espécie de organizador dos espaços, dos materiais, dos artefatos, sejam eles matemáticos ou não, né, e do próprio conhecimento matemático e as relações desse conhecimento junto aos estudantes, né? Para os estudantes também, eu já disse isso anteriormente, impõe alguns desafios. Talvez aquele mais notório, vamos pensar assim, talvez seja, de fato, o estudante abandonar aquela postura muito pacífica, não, pacífica todos nós somos, mas muito como fosse um telespectador do que está acontecendo e virar um ator daquilo que está acontecendo, né? Entrar em cena de fato, colocar a mão na massa, que ele de fato tenha uma postura mais autônoma, criativa e, por que não dizer, cada vez mais responsável pela construção do seu próprio conhecimento, né? Então, as atividades investigativas, elas trazem, sim, de fato, alguns desafios, como eu disse anteriormente, para ambas as partes, tanto para professores quanto para os estudantes. E é necessário encarar isso de frente, porque vale a pena. E por que vale a pena? Vamos ver o que vem a ser a investigação matemática para nós. Então, nós trouxemos aqui um trecho. Segundo Ponte, Brocardo e Oliveira, de 2003, ele diz o seguinte, que investigar é descobrir relações e padrões, olha só que legal, pessoal, relações, padrões, procurando identificar
comprovar as propriedades e hipóteses, olha como isso é rico, levantadas pelo investigador, e nesse caso o investigador é o próprio estudante. Eles destacam a importância dessa atividade por contribuir para a construção do conhecimento, levando o estudante a intuir, conjecturar, experimentar, provar, avaliar e apresentar os resultados encontrados, reforçando atitudes de autonomia, cooperação e capacidade de comunicação oral e escrita, em se tratando do trabalho em grupo, sobretudo em se tratando do trabalho em grupo. Como essas habilidades aqui, ó, elas são levadas a sério no momento, sobretudo, do trabalho em grupo. Ou quando eu peço para que os estudantes socializem com os demais como pensou, quais foram os procedimentos adotados, por que ele optou por aquela estratégia e não uma outra qualquer. Então, tudo isso faz com que essa capacidade de comunicação ela vá se fortalecendo cada vez mais. E se voltarmos lá na ideia de letramento matemático, a gente vai ver lá o quanto era importante a questão da comunicação, não foi? E aí, se depois tiver dúvida, a gente volta lá. No currículo, onde é que isso aparece? A área de matemática no ensino fundamental centra-se na aplicação prática do conhecimento matemático, na investigação, olha aqui, pessoal, olha aqui, na investigação e nas especulações teóricas que integram o universo de objetos específicos da matemática, que também podem contribuir para a compreensão das relações cotidianas e na resolução e formulação de problemas. Lembram como isso também era importante lá para o nosso letramento? Em contextos diversos, no ensino médio, isso serve mais para nós agora, né? Tem um foco agora no ensino médio. No ensino médio, na área de matemática e suas tecnologias, o estudante deve consolidar os conhecimentos desenvolvidos na etapa anterior e agregar novos, ampliando um leque de recursos para resolver problemas mais complexos, que exigem maior reflexão e abstração. Pessoal, isso é o que está posto no currículo do ensino médio. Está bem? No currículo paulista, na etapa para o ensino médio. Então, eu achei super importante, foi por isso que nós decidimos trazer isso. Nós estávamos confeccionando essa pauta, eu e a professora Rosana, que vocês tanto conhecem, e nós entendemos que esse trecho era fundamental que ele aparecesse na nossa formação, porque ele diz um pouco da etapa anterior do médio e depois diz do próprio médio, o que dá uma visão do todo. E essa visão do todo nos faz entender um pouco melhor as coisas, porque às vezes a gente tem um pouco a impressão de que algumas coisas estão isoladas e tudo, e normalmente uma coisa isolada é algo sem muita importância. Logo, eu achei que esse trecho, assim como a professora Rosana, que nós estávamos trabalhando junto na elaboração dessa pauta, e nós entendemos que isso daqui aparecia como uma luva na nossa formação. Então, é por isso que eu trouxe ela aqui agora para vocês, tá bem? E aí, então, pessoal, eu pensei, quais são os tipos de atividades investigativas, que é possível que o professor trabalhe em sala de aula? Porque não é muito difícil, é mais comum do que eu gostaria que fosse, escutar de alguns colegas falar, mas Marco, eu já tentei fazer, eu não consigo, os alunos por alguma razão, eles também não têm aquela autonomia, porque a primeira coisa que nos ocorre, acredito eu, para a grande maioria dos que estão aqui agora, participando dessa formação, é imaginar que a ideia de investigação, aquela investigação idealizada, onde o estudante se depara a partir de um olhar crítico, ele se depara com um questionamento, e aí ele então vai buscar resposta para aquilo de forma autônoma, e aí ele traça as estratégias para chegar numa solução para aquilo e, inclusive, apresentar a própria solução. Sem dúvida nenhuma, esse seria a situação mais, como é que eu digo, como é que eu posso dizer? A situação idealizada, a situação que todos nós gostaríamos de ter no nosso dia a dia. Mas aí a gente vai
às vezes, com esse tipo de expectativa, e às vezes isso não ocorre, né? E aí a gente fala, então isso não é para mim, isso não é para os meus estudantes, eu não vou me aventurar por esse caminho, não, eu vou continuar fazendo assim, porque assim sempre deu certo, né? Então, nós fomos buscar na literatura, nós fomos buscar dentro de pesquisas desenvolvidas no âmbito da educação matemática, tipos de atividades de investigação. E nós achamos, então, em Bank Bell 2008, uma categorização dessas atividades investigativas, tá certo? Segundo a autonomia do estudante, né? Aquilo que até onde, porque ninguém nasce talvez sabendo fazer investigação matemática, né? Então não adianta eu chegar amanhã ou segunda-feira ou pós final de semana e falar, pessoal, vamos fazer um trabalho hoje de investigação? Olha, pensem no que vocês querem saber mais, pensem no que vocês querem investigar, e daí a gente vai fazer os desdobramentos. Pode ser que, de repente, eles nunca fizeram, é novo, não é uma atividade corriqueira do dia a dia, muitas vezes. Então, talvez é necessário que se faça um trabalho de forma um pouco mais gradativa. E aí foi quando nós, então, nos deparamos com esses 4 tipos de atividades investigativas, aonde o foco está nessa autonomia que é dada, né, nesse grau de liberdade que é dado, no grau de influência do professor nesse processo investigativo. Tá? Então, eu acho que isso vai ser, de fato, uma ferramenta, um norte para o nosso trabalho, viu, pessoal? É claro que a gente não tem a intenção de esgotar todo o assunto, que nós podíamos fazer um curso de alguns meses sobre isso, mas é, de fato, trazer indicativos das possibilidades que podemos utilizar no nosso dia a dia, tá bem? Então, vamos lá. O que seria uma atividade de investigação dita pelas autoras de confirmação? O que seria? Então, está na tela, pessoal. Os estudantes confirmam um princípio com base em resultados já conhecidos. As atividades investigativas, tá certo? De confirmação, ainda que possua um grau alto de direcionamento do professor, não impede de que a atividade seja considerada de investigação, desde uma vez posta a questão a ser trabalhada, o professor dê a chance dos estudantes realizarem previsões sobre o problema oferecido. Após esse momento, o professor realiza os procedimentos de resolução, permitindo aos estudantes que realizem uma observação atenta e crítica em torno do que está sendo feito. E que, por último, o professor oportunize aos estudantes que realizem explicações sobre os procedimentos efetuados. Então, nas atividades investigativas do tipo confirmação, as questões, os procedimentos e a solução são fornecidas pelo professor, veja só. Mas o professor fomenta na turma, fomenta naquele grupo, tá certo? Que eles realizem previsões, que eles façam uma observação crítica por aquilo que foi feito pelo professor, tá certo? E que, por último, realizem explicações do porquê que foi feito aquilo. Isso guarda pressupostos das ideias que nós vimos das investigações matemáticas. Então, é possível fazer investigação, ainda que o nosso aluno, por alguma razão, por algum motivo, que esse estudante, talvez até por uma questão, talvez, mesmo de autonomia, de faixa etária mesmo, às vezes é necessário que o professor tenha um maior grau aí de influência sobre o passo a passo, né, do desenvolvimento de atividades investigativas. O segundo modo é a investigação estruturada, né? Os estudantes investigam uma questão utilizando procedimentos apontados pelo professor, ou seja, questões e procedimentos são propostos pelo professor. A solução já é dada pelos estudantes. Percebe que na confirmação, grosso modo, boa parte do direcionamento ficava 100% na mão do professor. Na investigação estruturada, isso já começa a mudar um pouquinho. Ainda que o professor fique responsável por definir os procedimentos e a questão de pesquisa,
os estudantes eles já possuem a tarefa de apresentar uma solução para aquilo. Então, gradativamente, a gente vai transferindo essa responsabilidade, né, do professor para os estudantes. O próximo modo é a investigação guiada. Os estudantes investigam a questão apresentada pelo professor, construindo e selecionando os procedimentos, ou seja, o professor apresenta o problema, mas quem define os procedimentos e quem vai buscar a solução são os estudantes. Então, a questão é proposta pelo professor e os procedimentos e soluções são realizados pelos estudantes. Isso quer dizer, então, assim, que gradativamente a gente vem construindo essa autonomia dos estudantes durante as atividades investigativas no ensino de matemática. E aí, por último, o que nós chamamos de uma investigação aberta. Os estudantes investigam questões que eles mesmos formulam. Eles também elaboram os procedimentos e fornecem a solução. Talvez essa investigação aberta, segundo o Bank-Bell, talvez fosse aquilo que nós tenhamos em mente inicialmente do que seria uma investigação dentro do ensino e aprendizagem de matemática. Tá bem, pessoal? Então, note que essa autonomia, né, essa mudança de papel, como eu disse anteriormente, ela vai acontecendo de forma gradual. Ela vai acontecendo de forma a um passo por vez, sabe como é que é, pessoal? Então, eu achei que isso caiu assim para nós, como de fato a gente precisava ter, né, um norte nesse sentido, e não se sentir falar, mas eu propus o problema, eu dei os procedimentos e falei a solução. Isso não é investigação. Isso não é investigação, depende de como você vai conduzir isso. Se você fizer etapas, processos como aqueles que nós comentamos agora há pouco, você está, sim, desenvolvendo junto aos seus estudantes atividades investigativas, viu, pessoal? E aí, sim, né, a questão aí dos ambientes investigativos de sala de aula, isso é bem importante, né? Entende-se que não há uma maneira única e exclusiva para que tenhamos ambientes investigativos em sala de aula. Mas, sem dúvida nenhuma, podemos lançar mão de diversos materiais e dispositivos, né, a fim de nos auxiliar mesmo no estabelecimento de um ambiente investigador, da curiosidade, motivador, né, para os estudantes de alguma maneira. Então, a utilização de simuladores, de softwares, né, de sites, é extremamente recomendável, né, que a gente lance mão dessas coisas, lançar mão de artigos, reportagens, notícias vinculadas nas mídias, né, sejam elas aí sociais ou não, enfim, eu acho que tudo isso é bastante importante. E sem contar aquele material que nós temos à nossa disposição, né, aquilo que a Secretaria nos fornece, né, como um material de trabalho, os cadernos do Aprender Sempre, os cadernos do Currículo em Ação, do São Paulo Faz Escola, sem dúvida nenhuma, são elementos aí que a gente precisa realmente fazer valer a pena, porque vale a pena trabalhar com tudo isso. E aí, então, encaminhando a nossa transmissão, a nossa formação para o terceiro momento, né, que é identificar atividades na SA2 do material Aprender Sempre 2022, que permita o desenvolvimento dos fundamentos da investigação matemática. Então, qual foi o nosso objeto aqui? Quando nós pensamos, o que passava pela nossa cabeça? A ideia era, vamos pensar pelo menos uma atividade, já que o nosso tempo é limitado, nós vamos pensar pelo menos uma atividade nos cadernos do material Aprender Sempre, que traga de forma mais nítida possível etapas, processos, pressupostos daquilo que nós entendemos como sendo uma investigação matemática, sobretudo a partir do referencial teórico, que nos permitiu ter um pouco mais de clareza em relação a esse grau, né, de intervenção, né, realizada pelo professor. Então, aquilo que talvez em alguns momentos nós não entendíamos como sendo um trabalho investigativo, hoje, acredito eu, né, depois um pouco da nossa conversa, é possível que você já encare algumas atividades e fale, peraí, né, eu acho que esse negócio aqui
não é uma simples atividade, né? Isso aqui eu consigo explorar ela um pouco mais. Eu vou pedir para que os meus estudantes façam previsões, eu vou pedir para que eles expliquem os procedimentos que eu realizei, tá certo? E que traga explicações sobre isso. Isso faz parte da investigação matemática. Se fizermos isso, eu tenho certeza absoluta, convicção, que nós estaremos trabalhando com investigação matemática e promovendo, sobretudo, a construção do letramento matemático, né? Porque quando eu vou explicar alguma coisa, eu não sei porquê, mas hoje eu estou muito apegado à questão da comunicação, seja escrita ou oral, mas desde que a gente utilize ideias e conceitos da matemática, né? O quanto isso é importante na hora que eu me proponho a explicar para um pequeno grupo ou para um colega meu de classe ao lado, ou mesmo para a turma como um todo, como eu pensei, como fiz e por que eu tomei aquelas decisões. Então, isso, de fato, né, vai assim ao encontro, né, não de encontro, mas ao encontro de tudo isso que a gente está falando. Então, isso é muito rico, né? E eu espero profundamente que todos vocês, de alguma maneira, lancem mão dessas ideias nas suas aulas, né? Daqui em diante, porque realmente faz a diferença, faz a diferença. E aí, então, nessa busca que nós tivemos, nós elegemos, então, uma atividade da segunda série do ensino médio, tá bem, pessoal? Da SA2, como já foi dito anteriormente, do volume 1, das aulas 5 e 6, tá? Essa atividade, né, foi extraída de uma sequência de atividades, óbvio, mas que tinha como unidade temática a álgebra, tá bem? Foi por isso que eu trouxe aqui a unidade temática, né? Álgebra. E aí a atividade, a habilidade essencial a ser trabalhada é a EF09 e MA09. Aí você fala, mas Marco, é uma habilidade essencial do 9º ano. Pois bem, nem não, que naquele trecho que nós vimos que falava um pouquinho do ensino fundamental, dos anos finais e do ensino médio, onde ele dizia que no ensino médio haveria um aprofundamento daqueles conhecimentos, né, daquilo que foi aprendido lá nos anos finais, né, da etapa do ensino fundamental. Então, de fato, não deve gerar nenhuma estranheza isso para nós, acredito eu, né? Então, essa habilidade é a seguinte: compreender os processos de fatoração de expressões algébricas com base em suas relações com os produtos notáveis para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do segundo grau. O objeto de conhecimento são as expressões algébricas, né, a fatoração e produtos notáveis, resolução de equações polinomiais do segundo grau por meio de fatoração, tá bem? E podemos pensar que nos processos cognitivos nós temos aí o resolver e elaborar, tá bem? Quais são os objetivos dessas aulas? O objetivo é reconhecer que as expressões x menos a vezes x mais a e x ao quadrado menos a ao quadrado são iguais, tá certo? E fatorar expressões do tipo x quadrado menos a quadrado, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos ver que atividade é essa. Olha só que legal. Primeiro, né, alguns indícios, né, que o próprio enunciado ele já traz aqui, ó, a palavra investigação. Espero que todos estejam conseguindo aí observar o que eu estou grifando. É a investigação, ele já traz isso já. Então, ele começa essa atividade dizendo o seguinte: já conhecemos alguns produtos notáveis, tanto na forma fatorada quanto na forma desenvolvida. Estudamos o quadrado da soma e o quadrado da diferença de dois termos. Para as próximas aulas, você vai realizar algumas investigações. Olha como isso aparece no nosso material, pessoal. Às vezes parece, né? A gente fala de investigação matemática, pode soar para alguns assim que é algo tão distante da nossa realidade. Não é, está aqui, está posto. Ele aparece no nosso material. O que a gente precisa muitas vezes é ter olhos para isso, é ter sensibilidade para isso, é ter formação para isso, e a partir disso, então, dar encaminhamento e extrair disso e entregar para o nosso estudante aquilo que a gente tem de melhor. Então, no item 1 é investigação. A partir de alguns processos de fatoração que estudamos, é possível resolver cálculos aparentemente trabalhosos de maneira rápida e eficiente,
Pense sobre isso e determine o valor de 4.330 ao quadrado, menos 4.329 ao quadrado, dá quanto? Quanto que é essa conta? Né? Então, realmente, no primeiro momento, talvez alguns adotem aí estratégias do tipo mesmo, quanto que é 4.330 ao quadrado, depois quanto que é 4.329 ao quadrado, e aí o resultado de um subtrair do outro, etc e tal, né? Mas a gente sabe que na hora de fazer 4.330 vezes 4.330, o que equivale a 4.330 ao quadrado, pode ser aí que nós tenhamos aí um trabalho extra, né, um trabalho mesmo cognitivo também, mas, sobretudo, braçal ali de né, fazer muito cálculo, e aí com isso a gente sabe também que é possível, né, que o nosso risco de ocorrer um erro também aumente, etc. e tal. E aí, então, ele diz, você encontrou uma maneira rápida para solucionar essa sentença? Em caso afirmativo, você terá facilidade para calcular os valores a seguir. Caso ainda não, né, caso ainda não tenha conseguido, continue tentando. Então, ele também estimula, né, não tem problema se ainda não conseguiu, se ainda não deu certo. O que a gente precisa é esse processo, talvez seja mais importante do que o resultado final, de fato, né? E aí, então, ele coloca aqui, como uma sugestão, né, de uma possível resposta, ele diz o seguinte, é uma questão subjetiva, né, e, portanto, de resposta pessoal. Por essa razão, ressaltamos a importância de serem ouvidos os possíveis caminhos pensados pelos estudantes, sem que um seja considerado mais correto que outro. Contudo, é interessante verificar se alguma dupla conseguiu apresentar a proposta 4.330 mais 4.329 vezes 4.330 vezes 4.329 é igual a 8.659 vezes 1, que dá 8.659 mesmo. Então, ele traz aí, né, o que seria o desejável, né, que eles conseguissem fazer. Tá bem, pessoal? E aí, então, ele continua, né, nós temos um item 2 que ele traz como uma ação, leia com atenção e faça o que se pede. Quanto é 8 vezes 8? Bom, 64. Realize o seguinte experimento. De novo, tem experimento, tem a investigação, tem um passo a passo. Ah, Marco, mas ele deu um passo a passo. Isso descaracteriza uma atividade investigativa. Não! Nós vimos que é possível você dar passo a passo e que ainda seja caracterizado como uma atividade investigativa. Tá certo? Desde que abra-se, né, momentos para todos aqueles itens que nós já conversamos anteriormente. Tá bem, pessoal? E aí, então, ele traz mais um item, o item E, onde ele apresenta aí uma conclusão, né? Reveja as ações realizadas nas atividades 1 e 2, atente para os detalhes, observe os resultados obtidos e os seus comentários. Agora, escreva uma breve explicação. Lembram que eu pedi a vocês, assim, que seria uma das estratégias? Ainda que eu desse todo o procedimento, ainda que eu desse a solução, mas que eu pedisse para que ele tentasse me explicar o que aconteceu. Gente, isso é um tipo de raciocínio tão avançado dentro daquilo que se espera para um estudante do ensino médio, que se conseguirmos de fato fazer isso, acreditem, nós estaremos fazendo a diferença na vida desses jovens com toda certeza. E aí, então, ele diz, né, agora escreva uma breve explicação com as conclusões gerais a que você chegou, né? É quase um momento aí de institucionalização, né, de olhar para tudo aquilo que foi feito e observar aquilo que deveríamos ter conseguido fazer, o que fizemos de fato, e como ele diz em algum trecho, que agora não me recordo mais, mas sem aquela coisa da categorização, né, do estigma, isso está certo, isso está errado, isso vale, isso não vale, tudo vale, tudo é importante, tudo é uma construção, né, tudo é uma construção. Então, eu acho que a gente não pode negligenciar essas coisas todas, pessoal. E aí, então, eu sugiro, né, a vocês, depois desse longo papo que nós tivemos, nós já estamos aí muito provavelmente se aproximando já do final, e aí que nós revisitássemos aquelas perguntas iniciais que nós nos fizemos, né? Naquelas que nós nos propomos a responder de alguma maneira, né? Qual o papel que as atividades de investigação podem assumir no ensino, na aprendizagem de matemática?
De novo, a ideia não é dar uma resposta concisa, objetiva e genérica, né? Melhor se ela fosse geral, mas genérica não vale a pena, né? Porque genérico não é bacana, não aqui, né? Não nesse caso. Então, e também não precisa ser geral. Então, os estudantes conseguem investigar questões matemáticas, né? Será que os nossos estudantes conseguem, né, investigar questões matemáticas? Ah, consegue, gente, consegue. Nós vimos um exemplo agora riquíssimo do Caderno Aprender Sempre, da segunda série do ensino médio, onde ele traz de forma objetiva e categórica, vamos investigar. E aquilo que é feito é investigação? É investigação. Ainda que não, talvez, aquela investigação idealizada, como eu disse agora há pouco na nossa formação. Talvez seja uma investigação, talvez com um pouco mais entre aspas, de gerenciamento por parte ali do professor, sim, mas isso não tira, né, não descaracteriza, né, o que nós entendemos por ser uma atividade investigativa, que gradativamente a gente vai passando, né, a gente vai permitindo, à medida que eles também vão se desenvolvendo, né, eu digo os estudantes, nesse sentido dessa autonomia, dessa responsabilidade na construção do seu próprio conhecimento. Os professores são capazes de promover esse tipo de trabalho nas suas aulas? Essa eu pulo, essa eu não vou nem entrar no mérito, né? É claro que sim. E que condições são necessárias para que isso aconteça? Nós vimos, né, algumas das condições, talvez não digo nem necessárias, mas desejáveis, a utilização das tecnologias, a utilização de notícias vinculadas às mídias de um modo geral, né, aquilo está acontecendo no mundo, está acontecendo no nosso entorno, muitas vezes, está acontecendo na nossa comunidade, está acontecendo no nosso bairro, né, no sujeito que está ali ao nosso lado e, às vezes, com a gente mesmo, né? Então, isso é imprescindível que a gente traga cada vez mais para as nossas aulas. E que condições são necessárias para que isso aconteça, né? Depois de tudo isso, depois de tudo que foi dito, eu tendo a compreender, né, que basta querermos, né? Ainda que, num primeiro momento, isso parecesse ou pudesse soar para nós como algo quase que impossível, né, de conseguirmos realizar, mas depois acho que de tudo isso que foi dito, e não só dito, mas visto, né? A gente viu também muita coisa. Eu acho que condições são necessárias querermos fazer isso. Se eu acho que chegarmos à conclusão que nós queremos fazer isso, nós podemos fazer isso a todo momento, viu, pessoal? Então, é isso. No sentido de finalizar a nossa formação, foi possível revisitarmos, sim, conceitos, ideias sobre letramento matemático, sobretudo assumidos pelo currículo paulista. Também refletimos sobre a investigação matemática no ensino e aprendizagem de matemática, com foco na construção do letramento matemático. Identificamos a atividade na SA2 do material Aprender Sempre, que permitiu o desenvolvimento dos fundamentos da investigação matemática, como visto agora há pouco. Então, com isso, pessoal, eu já vou caminhando efetivamente agora para o final da minha fala hoje com vocês. Muito agradecido. Aqui segue um link para que vocês, então, por favor, contribuam com as suas impressões sobre a nossa formação, que vocês deixem sugestões, tragam para nós, de fato, apontamentos, porque a gente sabe que todos eles são feitos de forma muito consciente, de forma muito, com um espírito muito colaborativo, né, na perspectiva de aprimorarmos cada vez mais, né, aquilo que nós apresentamos aqui para vocês. Na próxima tela, nós temos aí algumas das nossas referências, né, que nós utilizamos, tanto nessa tela como nessa outra, tá certo? E finalizo a minha apresentação deixando aqui uma mensagem a vocês de agradecimento, né, desejando a todos vocês bons estudos, né, isso é imprescindível, né, que tenhamos aí
uma boa jornada, tá bem? É isso, pessoal. Então eu agradeço a todos vocês, muitíssimo obrigado mais uma vez. Espero reencontrá-los na nossa próxima formação, tá bem? Tudo de bom, vida e saúde a todos e vamos junto. Até logo. Tchau, tchau.